Bom dia, bom dia, bom dia. Olá, bom dia. Olá, bom dia, bom dia. Olá, olá, bom dia, bom dia, bom dia. Olá, pessoal, bom dia. Bom dia, bom dia. Vamos lá então? Então vamos. Mais uma sexta-feira, semana acabando, ou não. Bom, vamos lá então, pessoal. Bom dia. Vamos para mais uma aula aqui da nossa sequência. Povo animado. Vocês viram, né, que eu deixei lá para vocês uma atividade assíncrona, né? E hoje a gente fecha o bloco de termoquímica, né? Então, a ideia é, claro, não dá para aprofundar em todos os conceitos de termoquímica, porque quando a gente vai falar de termoquímica, a gente, né, com detalhes, né, a gente dedica aí umas boas 4 aulas, né, ou algo nesse sentido, para poder falar com calma de cada uma das leis da termodinâmica, né? Mas o importante é, vocês na engenharia certamente vão explorar muito melhor os conceitos de termoquímica na parte de termodinâmica, né? E vão utilizar aí esses princípios. Então, que eu optei? Por a gente entender as partes que são específicas da química, né? Então da termoquímica em si, ou seja, que associa diretamente às reações químicas, e os princípios mais detalhados vocês podem explorar, claro, nas disciplinas específicas. A internet da Tamires não está funcionando, não tem problema, Natália. Pode falar para ela que a aula vai ficar gravada, tá? Obrigado por avisar. E também, né, que a lista de exercícios vai ficar lá também, tá? E qualquer coisa, se ela tiver dúvidas, ela pode mandar lá por e-mail ou pelo Telegram, tá bom?
Bom, imagina, qual é a ideia de hoje? Então, vocês estão vendo aqui que a proposta é que a gente faça vários exercícios, né? Não sei, claro, se vocês lembram, não lembram, viram, não viram. Essa parte termoquímica, ela abrange alguns conceitos associados às transformações, né? Então as ligações químicas, as formações, aos rompimentos de ligação, mas a gente vai calcular o calor, né, envolvido aí nessas reações químicas, o calor que é trocado nessas reações químicas. Então, eu separei alguns exercícios para a gente fazer, porque eu acho que é mais interessante a gente tentar trabalhar em cima do que efetivamente eu ficar aqui falando sobre os conceitos, falando sobre como faz, né? E depois a gente tem um monte de dúvida. Então é melhor a gente fazer e achar essas dúvidas quando elas forem aparecendo. Então vamos só fazer uma breve pincelada aqui, uma recordação do que a gente viu, já falou, ou do que vocês talvez já tenham visto também. Quando a gente fala em entalpia, a gente está falando da propriedade que é representada pela letra H. Tá? E essa entalpia, né, que é o calor envolvido, a gente vai determinar, claro, né, não é a gente, mas a gente sabe que é uma função de estado. E o que é uma função de estado? Função de estado é aquela onde alguma coisa vai de A até B, e o que importa para nós é como ela estava em A, como ela chegou em B, né? Como é que ela ficou, na verdade, quando estava em B. O caminho que essa coisa fez para chegar de A a B pouco importa. Se foi um caminho retilíneo, se foi um caminho espiralado, né? Se foi uma parábola, tá? Isso não importa para nós. O que importa numa função de estado são apenas o estado inicial e o estado final, tá? O exemplo clássico disso tudo é quando a gente tem, por exemplo, né, alguém subindo uma montanha. Importa a pessoa da onde ela parte, da base, e ela chega até o topo. Como que ela chegou? Se foi rodando a montanha, se foi escalando em linha reta, se foi por algum outro artifício, pouco importa, tá? Isso é uma função de estado, né? Isso que determina a função de estado para nós. Então, a gente tem nos cálculos de entalpia, que nada mais são, né, do que os calores envolvidos numa reação química, o cálculo de ΔH. E o que é o delta, né? Vocês já devem estar acostumados com essa nomenclatura, mas o delta é sempre a variação. Variação entre final e inicial, que é justamente o que interessa para nós, né? Então, por isso que a gente vai estudar entalpia falando muito de variação, tá? Então, final menos inicial. Final e inicial para uma reação química não é final e inicial, é produtos e reagentes. Então, sempre lembrar que, no sentido que a reação está representada, de A até B, reagentes estão à esquerda, produtos estão à direita. A gente vai estudar a partir da semana que vem uma coisa chamada equilíbrio químico. Equilíbrio químico vai mostrar para a gente que a reação pode se proceder tanto num sentido quanto no outro, mas a gente vai sempre interpretar a partir do modo como ela está representada ali. Então, quer dizer, se eu desenhei de A para B, A é reagente, B é produto. Esse produto pode voltar a ser reagente, mas a gente vai denominar assim, reagente, produto, tá? Como que a gente interpreta isso? Coloquei dois exemplos aqui que são os mesmos exemplos, na verdade, mas só para a gente interpretar isso de forma mais clara. Olha lá. A gente tem um eixo, então vocês vão ver pouco representado o eixo X, mais o eixo Y. Como os diagramas, lembra lá dos diagramas que vocês viram, o professor André, né, diagrama de energia para o elétron, né, que o elétron vai para o estado excitado, volta para o estado fundamental, emite energia e tal. Aqui o diagrama é semelhante, né? É um diagrama que mostra para nós o eixo Y, que é referente à variação de entalpia, ou seja, é referente a quantidade de calor. Né? A gente viu um pouquinho dos termos, né, na aula passada de calor, mas a gente vai usar bastante hoje porque é isso que a gente vai trabalhar. Reação química e transformação de calor. Né? Então, liberação ou recebimento ou absorção de calor. E aí, vamos tentar interpretar esse diagrama. É isso que a gente vai fazer muito. Passar do diagrama para a equação química ou da equação química para o diagrama. Tá? Por exemplo, aqui.
Não precisaria, mas ele está representando para nós quem são os reagentes, quem são os produtos. Por que não precisaria? Não precisaria porque a gente tem isso aqui, ó, o sentido da seta. A reação química, de novo, vai sempre dos reagentes para os produtos. Então, quem são os reagentes? Metano. Tá? Aqui não está representado, mas eu já coloco para vocês o estado físico. Sob condições de oxigênio. Que reação é essa que uma molécula orgânica está sob condições de oxigênio? Combustão. Combustão, tá? Então é uma reação que necessita de oxigênio e vai ter como produtos principais exatamente esses dois produtos que a gente está mostrando aqui, né? Ó, seta de reação formando CO2 e água. Né? Água. Como é que eu sei que a água ali é água líquida ou água em estado gasoso? Bom, você taca fogo ali no papel, você não vê a água pingando, né? A água está no estado gasoso, a quantidade de energia ali é suficiente para fazer com que ela passe para a fase gasosa tranquilamente. Não sei se vocês estão acostumados também com representação, não sei nem se eu já falei disso, tá, gente? Às vezes eu falei, já ressaltei, vou falar de novo, isso vocês vão se acostumar com isso, que é repetitivo. Às vezes a gente acha que falou para uma turma, não falou para outra e acontece, tá? O estado físico, ele é representado no mesmo tamanho, na mesma fonte. Antigamente, muito antigamente, se acostumava a representar assim, ó, subscrito, tá? Isso já caiu, tá? Isso não existe mais. Hoje em dia se representa no mesmo tamanho aqui, tá? São as normas que vão mudando, né? De representação de linguagem química. Então, se vocês enxergarem assim ou assim, saibam que a forma mais correta, né, correta atualmente é esta aqui. Vocês vão encontrar, obviamente, lugares que estão assim por serem mais antigos ou por ter gente que realmente desconhece a mudança da norma, tá? Mas é sempre importante a gente entender como elas estão mudando, né, e como é que as representações estão acontecendo. Beleza. Representamos a nossa reação química aqui, combustão, uma combustão completa. Por que eu sei que é combustão completa? Porque forma CO2 e água, tá? Se fosse uma combustão incompleta, formaria mais coisas. Por exemplo, monóxido de carbono, tá? Então teria CO aqui formado. Mas daí, se a gente for estudar em combustão incompleta, aí são situações específicas. Quer dizer, eu tenho uma quantidade de oxigênio que não foi suficiente para queima completa, e aí a gente vai fazer outros cálculos, né, associados a isso, mas não é o nosso objetivo nesse momento. A gente está estudando uma reação de combustão completa. Tá? E aí, claro, a gente pode olhar a combustão completa em vários aspectos. Quando você olha a cor da chama, você sabe se ela está em combustão completa ou não, se tem oxigênio suficiente ou não. Que outra informação nós temos neste diagrama? Tá? Diagrama, né, porque tem aqui uma variação e os patamares de variação. Ela nos deu o sentido, o diagrama nos deu o sentido, então eu representei aqui o sentido, reagentes e produtos, e ele dá uma outra informação. Primeiro, pressão constante, então a gente não vai ter variação de pressão nos cálculos de entalpia, tá? Isso mesmo que não apareça, a gente vai considerar, porque a gente não está estudando variações de pressão em sistemas, tá? Então a gente não vai variar, isso aqui é da dedução de fórmulas de entalpia, que é isso aí, quem vai fazer é a parte mais física da termodinâmica. E mostra para nós o seguinte, que a variação da entalpia é igual à quantidade de calor, então, ó, variação de entalpia igual à quantidade de calor, que é de menos 890 kJ por mol. Significa que esta reação tem um ΔH de menos 890 kJ por mol, ou menos 890 kJ mol menos 1. Tá? Por notação científica, essa de baixo aqui está correta, mas da minha parte, pelo menos, não tem problema nenhum vocês se apresentarem com a barrinha de divisão. Tá? Beleza. O que significa isso? Significa que para essa transformação aqui acontecer, né, ou quando esta transformação aqui acontecer, eu tenho a liberação de 890 kJ
né, de calor, de energia liberados por mol. Por mol de quem? Tá? Por mol do que a gente tem na reação de 1 mol. Então, quer dizer, o que a gente tem em 1 mol? Tem 1 mol de CH4, né, porque tem 1 aqui na frente, e tem 1 mol de CO2. A rigor, a gente teria que apresentar por mol de quem? Mas é difícil. A gente vai considerar por mol de reagente. O que importa para nós é o que está acontecendo com o reagente, né? Toda transformação química a gente quer saber o que está acontecendo com o reagente. Então, é por mol de metano, tá? Esse aqui é o gás metano. Por mol de metano. Então, beleza. Agora, vocês vão acostumar ver, às vezes, aparecer só a quantidade de calor sem o por mol. Não está errado. O que não pode deixar de aparecer é a equação química. Por quê? Porque a gente vai ver isso em lei de Hess daqui a pouquinho. Se a gente multiplica os coeficientes, essa quantidade de calor se multiplica também. Isso a gente determina chamando ela de propriedade, já vou até colocar aqui como informação, né? A entalpia é uma propriedade extensiva. Tá? Extensiva. O que é uma propriedade extensiva? Que se estende conforme a quantidade aumenta. Tá? O que eu quero dizer com isso? Imagina lá, você vai pegar uma folha de papel, taca fogo, ela libera uma quantidade de calor. Se eu tiver 50 folhas de papel, vai liberar a mesma quantidade de calor? Não, vai liberar 50 vezes mais aquela quantidade de calor que foi da combustão de uma folha de papel. É a mesma coisa. Se eu mudar os coeficientes estequiométricos, se eu duplicar, se eu triplicar, se eu quintuplicar os coeficientes, eu vou duplicar, triplicar, quintuplicar a quantidade de calor que eu vou receber, né? Vou liberar do sistema. E isso faz sentido, afinal, né? Se a gente pensar em qualquer sistema, eu preciso aquecer a água. Quanto mais água eu preciso aquecer, mais calor eu preciso fornecer. Tá? O processo inverso é o mesmo. Eu preciso congelar a água. Quanto mais água eu tiver, mais energia eu preciso para congelar a água. Né? Preciso retirar lá do meu sistema para congelar a água, fazer as moléculas se organizarem na fase condensada. Tá? Beleza, mas qual é o princípio, né, de representar tudo isso aqui? É entender que se eu tiver o processo inverso, ou seja, isso aqui ó, é o mesmo diagrama, só que agora quem muda é o sentido da seta. E agora eu estou dizendo que se eu tiver 2 moléculas de água, estado gasoso, CO2 em estado gasoso, eu posso formar metano e oxigênio. Alguém já viu essa reação acontecendo? Alguém já viu uma transformação de você taca fogo e de repente as coisas começam a se regenerar? Não. Tá? Aí é que vem um ponto importante. A termodinâmica ou a termoquímica só nos dá a informação da reação. Ela não fala se a reação vai acontecer ou não vai acontecer. Ela só fala para nós quanto de calor está envolvido. Obviamente, aqui eu estou falando de uma situação que não tem reversibilidade. A gente falou um pouco, né, na aula passada. Reversibilidade. É reversível ou não é reversível? Aqui é um processo irreversível, mas ela deu informação para a gente. Eu precisaria de ΔH 890 kJ por mol. Aqui é muito comum a gente ter uma representação assim, ó, tá? Desenhar o sinal positivo. Ah, professor, mas não mostra o sinal positivo. No rigor matemático, né, se a gente quiser falar que é positivo, a gente mostra o sinal. Tem a escala, né, algébrica, né, da coisa aí, de 0 ao mais infinito, do 0 ao menos infinito. Então a gente precisaria. Não tendo o sinal, a gente pode presumir que é positivo. Agora, cuidem muito com isso. Simplesmente se ela for negativa e você esquece de pôr o sinal, você interpretou totalmente errada, de forma totalmente errada, aquela reação. Imagina, eu falo que ela libera 890 e por causa de um sinal você me falou que ela absorve 890. Ou seja, para essa reação aqui acontecer, né,
quer dizer que ela precisa de 890 kJ. Gente, são extremos, né? É quase 1000 kJ de calor liberado, 1000 kJ, 1000, né? 1000 kJ de calor liberado, 1000 kJ de calor necessário. Então, a interpretação, é só um, sabe aquela história, é só um sinal? A interpretação é totalmente diferente. Então, o meu conselho é, represente sempre. É positivo? Beleza, mas eu vou pôr o mais ali, tá? Para garantir que é a liberação de absorção de calor, né, para que aquela transformação ocorra, tá? Observe o seguinte, isso vai muito ao encontro do que a gente já discutiu. Lembra lá? Qual é o estado mais favorável? Onde que a gente prefere estar? Descansando, dormindo ou correndo, trabalhando, né, fazendo uma atividade? Descansando, dormindo. É o estado de menor energia. Então, ó, o abaixamento de energia, que é indo dos reagentes para os produtos de combustão, é mais favorável do que o contrário, indo dos produtos de combustão para os reagentes. Tá? Quer dizer, eu tenho um aumento muito grande de energia. Ó, aumento. Todo aumento de energia é desfavorável. Eu preciso demandar esforços, né? E cada vez, claro, o esforço é maior. Obviamente, aqui a gente não vai regenerar metano a partir de CO2 e água, tá? Só para mostrar os extremos, né? Que isso pode eventualmente vir a acontecer. Bom, propus aqui 3 transformações, tá? Aparentemente são bem simples e são mesmo, tá? Então, ó, 2 minutinhos, 3 minutinhos para a gente aquecer, só para vocês desenharem essas reações aqui, né, nas transformações. Deixa eu até aumentar um pouco a tela. Tentar desenhar essas transformações dentro do que a gente discutiu agora, tá? É bem direto, né? Pode até falar, mas é só repetir, beleza? Mas para a gente dar uma aquecida, porque depois a gente vai trabalhar aí com transformações das equações químicas e vai precisar um pouco mais de atenção. Então, vamos nessa? E claro, se tiverem alguma dúvida, aproveitem para esclarecer.
Vamos lá? Tá? É bem direto, mas claro, né? É aquilo que eu falo. Professor, não entendi, não tem problema. Tá? A gente está aqui para isso, para esclarecer os pontos. Não achem, o professor falou que é direto, eu tenho que saber, então. Não, tá? Eu só estou falando que é direto porque a informação vem direta, mas a gente não precisa ter vergonha de perguntar, não. Vamos lá. Ó, já temos uma proposta aqui. Uma representação de, olha lá, vamos lá, de C2 carbonos sólido mais H2 gasoso, formando C2H2 gasoso. Então, essa é a reação nesse sentido, né? Porque a seta está mostrando nesse sentido. ΔH igual. Vamos lá. ΔH, como eu falei para vocês, é igual. Né? Então, aqui ele tem nesse eixo, ele está falando para nós que é a entalpia em kJ. Entalpia final menos entalpia inicial, certo? Neste caso aqui, quanto seria? Mais 227 menos zero, né? Então, essa aqui é a final, essa aqui é a inicial, certo? Então, ó, final, né? Da seta inicial. Então, neste caso aqui, a entalpia mais 227 kJ, ou kJ por mol, né? Se eu quiser falar, por exemplo, mol de H2 ou mol de C2H2 formado, tá? Então é só o sinal que está ao contrário, tá? Então o ΔH, né, a variação de entalpia, é ao contrário. Por quê? Porque a gente tem então uma reação que mostra um patamar aumentando de energia, tá? Então nós estamos indo aqui para uma molécula que demanda energia para ser formada. Sim? Faz sentido? Não faz? Isso, não, beleza, tá? Não, mas essa é a ideia, tá, gente? É isso que eu falo. É bom. A gente se confundiu, trocou, esqueceu. Beleza, é para isso que a gente exercita, porque acontece, tá? Todo mundo. Eu vou resolver, às vezes, exercício de lei de Hess, que vocês vão ver que envolve pelo menos umas 3 reações por vez. Fácil, fácil a gente se confundir, a gente se perde, volta, tá? Isso é raciocínio matemático, enfim, né? É super, super comum, tá? O importante é ficar claro no final, beleza, tá? Então, esse é um aumento. Depois a gente vai entender um pouco desses valores aqui, mas vamos primeiro nas equações só para não ficar nada em aberto. Neste outro caso aqui, a gente está indo do carbono sólido, oxigênio gasoso, formando CO2 gasoso. Carbono sólido, às vezes, é representado também pelas formas alotrópicas, né? Formas alotrópicas quer dizer, tem mais de um arranjo possível, né? Então, o carbono sólido, quais podem ser, vocês lembram? Em que formas o carbono sólido pode existir? Grafite é uma delas e diamante, perfeito, tá? Carbono sólido existe nessas duas formas alotrópicas, né? Uma que quase todo mundo tem em casa, que é o diamante, não, tô brincando, tá? Uma que quase todo mundo tem em casa, que é o grafite, e outra que é o diamante, que é uma das organizações mais perfeitas, né, que existe, e é um dos metais aí de maior dureza conhecidos, né? Dureza no aspecto geológico, né? Então é um mineral aí que risca os outros minerais, né? Se a gente for falar de propriedade de risco, né? De riscar mesmo, né? De fazer o risco. Então o diamante risca os demais minerais. Beleza. Então aqui no caso, né, provavelmente foi estudado, é um calor estudado com carbono grafite, ninguém vai tentar queimar carbono diamante. E a gente tem, de novo, uma variação, só que agora uma variação que libera energia, né? É menos 393 kJ, tá? Então por quê? Porque houve um abaixamento, né? Esse abaixamento mostra então que a gente partiu de um número, de um valor, de um patamar,
e abaixou. Quer dizer, essa reação ela prefere formar nos produtos, porque eu tenho uma liberação de energia, um abaixamento de energia. Vocês vão ver que a maioria das reações químicas é exotérmica. Tá? Mas é claro, para estudar a gente vai precisar fazer alguns tratamentos matemáticos. E o último exemplo, né, que daí é muito semelhante ao anterior, que é o H2 gasoso, hidrogênio gasoso, reagindo com a segunda zero é a entalpia. Isso, a entalpia inicial. Eu já vou chegar nesse detalhe, tá? Já vou comentar com vocês por que está começando do zero, tá? Já chegamos lá. Meio mol de oxigênio gasoso. Então, ó, gente, esse meio na estequiometria, eu sei que vocês já tiveram isso, mas eu sempre vou bater nessa tecla. Não quer dizer que eu tenho uma molécula de O2 e eu estou dividindo ela pela metade, tá? Não tem nada a ver isso aqui. Meio é meio mol, então é 0,5 de 1 mol, tá? 1 mol é 6,02 vezes 10 a 23, né? Então, ó, meio de 0,5 mol. Mol igual 6,02 vezes 10 a 23, qualquer coisa. Tá? Então, só para não confundir, para não achar que é meia molécula, não é meia molécula, é meio mol, tá? Formando água na fase líquida. Então ele estudou para formar na fase líquida. Tá? Dá para estudar isso? Dá. Tá? Dá para a gente fazer as transformações com várias outras transformações. Quanto que deu aqui? Menos 286 kJ. E aí, a pergunta que o José fez para nós é: o zero, né? É a entalpia inicial? Sim. Neste caso aqui, é a entalpia inicial. Por que a entalpia inicial, né, tá como zero aqui, né, coincidentemente? Primeiro, né, a primeira pergunta é: precisa começar do zero? Não. Pode começar, por exemplo, aqui. Eu posso querer saber a transformação do CO2 para uma outra transformação. Até o que a gente fez aqui no começo, né? Ó, a gente partiu do CO2 e da água, ou vamos para aqui, né? A gente partiu do metano, né? Que não é zero, com certeza, a formação dele, para fazer a combustão. Então, quer dizer, não precisa partir do zero, tá? Agora, por que parte do zero? Então, para quem a entalpia é zero? Isso aqui, né, esse valor de zero lá, é referente à entalpia de formação. Isso, tá? Exatamente. Para substâncias que a gente vai falar na forma mais simples, né? É bem isso, Marlon. Na forma mais simples que elas podem aparecer. Onde que eu encontro isso? Em tabela. Tá? Então, se a gente for trabalhar com isso em mais detalhes, eu vou deixar as tabelas para vocês, não se preocupem, ninguém precisa decorar. Mas, por exemplo, né? Entalpia de formação, ela pode ter vários valores. Se for a forma mais simples, aí a entalpia é zero. E o que é a forma mais simples? Por exemplo, hidrogênio. Como é que eu encontro hidrogênio na natureza? Eu encontro como H sozinho? Não, encontro como H2. Essa é a forma mais simples que eu encontro, então eu vou partir dele como sendo zero. Oxigênio, como é que eu encontro oxigênio na natureza? Eu encontro oxigênio assim? Não, posso formar oxigênio assim, mas eu não encontro ele assim. Encontro ele como O2. Carbono, como é que eu encontro? É carbono gasoso também? Não, carbono, a gente acabou de ver, forma sólida, né? Grafite ou diamante, mas grafite mais fácil de encontrar. Então, a gente vai partir dele como sendo entalpia zero. Aqui zero horrível. Para apagar. Zero. Pronto. Tá? Então, estas são formas mais simples, né? Então, claro, né, bem o que o Marlon colocou, nas substâncias puras. Então, né, a gente está considerando ele sozinho dessa forma e a gente parte do zero. Então, ó, é tudo aqui, ó, carbono, hidrogênio, carbono, oxigênio, hidrogênio, oxigênio. Se eu quisesse estudar, por exemplo, a transformação de água líquida para água sólida ou água líquida para outros produtos, enfim, qualquer reação, eu ia partir do menos 286 e ia para outro, mas eu ia encontrar apenas essa variação aqui.
tá? Mas beleza, é essa mesma a colocação, né, de começar do zero, né? Então é mais uma informação, a gente não vai detalhar entropia de formação porque é dado de tabela, né? Do CH4 como menos 75 kJ por mol. Isso, então a entalpia de formação, né, do CH4, né, Joab? Então acontece o seguinte, ó, né? Vamos pegar aqui o valor que você encontrou. Você colocou aqui a entalpia do CH4, provavelmente em estado gasoso, né, porque é o mais fácil de se obter, menos 75 kJ por mol. Significa que o menos 75 é a partir dos elementos mais simples: carbono sólido e hidrogênio gasoso, para formar CH4. Balanceada, né? Então, a equação balanceada, então vai um 2 aqui. Esta equação vai mostrar para nós que a gente precisa de quanto de energia? Precisa que se libere 75 kJ por mol de metano formado, a partir das substâncias mais simples. Ah, professor, mas é sempre menos 75? Se for dessa substância, sim, nessa estequiometria. Ah, mas eu posso formar metano por outros caminhos? Posso, mas daí eu não tenho tabela, eu tenho que estudar a reação. Sim? Esclareci? Confundi? Fez sentido? Não fez? Sim? Então, beleza. Tem mais alguma dúvida, pessoal? Querem aproveitar? Às vezes algo não ficou claro. Nada por enquanto? Não por hora? Então tá bom. Eu fiz um curso. Um curso não, né? Assisti uma aula recentemente com uma. Sobre. Acho que era sobre animação, desenho, não lembro. E aí tinha um monte de criança, né? Aí eu não trabalho com público infantil, então não estou acostumado. Aí as crianças interrompiam e falavam uma por cima da outra e falavam de assunto que não tinha nada a ver. Então eu falei assim, aí eu comparei, né? Pensei comigo, eu falei, acho que as pessoas vão crescendo, vão ficando mais tímidas, vão se silenciando, né? Eu falei, aqui a gente conversa mais por chat, a gente conversa por, né, se vendo pouco, quase não ouço vocês. Aí eu falei, acho que o pessoal vai ficando mais calado, né? Aí eu falei, a gente estranha quando o público é distinto, né? Mas faz parte, viu? Acho que quem sabe a gente traz umas crianças para aula aí, ó. Não sei se vocês têm criança em casa, ó, quem sabe a gente faz o dia do público infantil, a gente libera as câmeras aqui e coloca eles para participar. Já pensaram? Isso sim seria uma aula emocionante. Sabe aquelas aulas inesquecíveis? É. Ó, a gente com certeza tem mães e pais aqui na aula e tem gente que não é muito do público infantil, viu? É a heterogeneidade aqui dos públicos, né? É a heterogeneidade da convivência. Bom, então vamos lá. Beleza. Entendemos, né, os processos até agora, né? Aí, ó. Viu, ó, Nicole? Temos tem um irmão cientista, quem sabe ele não se empolga, né, com as ideias químicas. O problema é tentar fazer em casa, né? Algumas coisas dá para fazer tranquilo, né? O problema são as coisas como é que fala? A gente tem aquela recomendação clássica, né? Não faça isso em casa, né? Aquele vermelhinho piscando no canto da tela. Tipo, explodir a cozinha. Porque a gente suja a cozinha e depois limpa, né? O problema é a explosão de. Tipo a explosão de almofada de cachorro, né? A almofada explodiu, né? É mais ou menos nesse sentido. Bom, a gente entendeu que cada reação libera uma quantidade de calor. Ou absorve, enfim, uma quantidade de calor. Observe o seguinte: a gente tem aqui alguns exemplos de transformações físicas, tá? Então deixa eu só colocar aqui para vocês.
Transformações físicas. Transformações físicas, né? Porque vocês já sabem, não muda a molécula, né? Não teve nenhum rompimento de formação de ligação química. A gente simplesmente mudou a fase, né? Ou o estado físico, como vocês costumam ouvir também. E aí a gente tem as transformações, né? Vaporização, fusão, as mudanças que a gente já viu, falou das forças intermoleculares e tal. E quanto de calor é absorvido para essas transformações aqui, tá? Para que a gente tenha essa desorganização, né, de moléculas. Então, do estado sólido para o líquido e do líquido para o gasoso. Beleza. Agora, para as reações químicas, a gente tem também uma variedade que pode ser associada a todos esses tipos de transformações. Então, quer dizer, com essas reações químicas, a gente pode estudar outras transformações. E aí, vem a lei de Hess para ajudar a gente a entender o quê? Que eu não preciso fazer uma reação para saber quanto de calor essa reação libera, ou quanto de calor essa reação absorve. Eu posso conhecer esta quantidade, este valor, a partir de outras reações químicas, tá? Vamos tentar entender isso através daqui. Vocês vão ver, ó, eu separei 3 exercícios depois para a gente tentar entender bem o princípio da coisa. Vamos observar. Eu tenho aqui uma molécula não, né? 1 mol de H2 reagindo com meio mol de O2, formando 1 mol de água no estado gasoso. Isso, para nós, libera 242 kJ de energia. Então, nosso ΔH, né, é isso aqui. Beleza, tá? Isso é um dado, uma informação. O que aconteceu da primeira reação para a segunda? Eu multipliquei, né? Então, ó, eu dupliquei as quantidades. Então, eu tenho agora 2 mols de H2 reagindo com 1 mol de O2, formando 2 mols de água no estado gasoso. Quanto que eu tenho de variação agora de entalpia? O dobro. Isso é reflexo daquilo que a gente já havia comentado. Entalpia é uma propriedade extensiva. Quer dizer, dupliquei, duplicou, tripliquei, triplicou, tá? Então, isso aqui vai sempre acontecer. Agora, a gente tem outros princípios também, né, das reações químicas. Observe, eu inverti essa primeira equação. E quando eu inverto essa primeira equação aqui, eu tenho H2 e O2 como produtos, tá? Quer dizer, eu inverti aquele diagrama que a gente estudou lá no começo, né? Ó, quer ver? Tudo que a gente fez aqui, né? Ó, inverti. Um reagente produto, outro produto reagente. Se eu invertir, quer dizer então que agora quem era meu produto virou meu reagente. Se o processo está invertido, consequentemente, eu tenho não mais uma liberação de calor, eu tenho uma absorção de calor. Mas percebam, ó, o valor é o mesmo, tá? O que muda é o sinal. Tudo bem? Então, mudei o sinal da reação. Aqui embaixo já é uma outra transformação, ó. É uma outra reação, por quê? Porque aqui eu tenho H2 e O2, mas agora eu formo água no estado, na fase, né? Enfim. Opa, não, né? Vai ficar igual. Fase líquida. Olha lá. Não tenho mais falando de água na fase gasosa. Então, não é mais a mesma variação, né? Mudou. Mudou para quanto?
para esse valor aqui. Menos 286. Não tem uma relação direta, não é vezes 2, não é vezes nada, não é vezes meio. Não tem, simplesmente mostrou para nós isso aqui. Agora, observe o seguinte. Se a gente fizer algumas, e agora eu vou induzir vocês, mas depois eu explico o porquê, né? Se a gente fizer alguns manejos na reação aqui, na transformação, vocês vão ver que a gente vai conseguir encontrar valores de outras transformações. O que eu quero dizer com isso? A gente vai fazer alguns tratamentos como se fossem tratamentos matemáticos, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar, vou chamar de reação 1 e 2 aqui, né? I e 2I. Tá? Vamos imaginar que eu tenho essas duas reações aqui, com esses valores de entalpia, e eu vou querer somar essas duas reações. Então, eu vou somar, ó, I com 2I. Se eu somar as reações, o que eu vou ter? Vou escrever tudo que a gente vai ter aqui. De novo, gente, tá? É um monte de informação, a gente vai exercitar, vocês vão ver que isso é mais um raciocínio de fazer. Vocês vão tentar fazer, vão ter as dúvidas, tá? Esse é o processo. Então, com calma, vai ficar gravado, vocês retomam, tudo mais. Se eu somar, eu tenho que somar tudo que é reagente e tudo que é produto, tá? Então, eu terei lá água no estado gasoso, mais, né? Aqui, ó, água no estado gasoso, vou circulando. H2 gasoso e meio de A2 gasoso. Tá? Tudo isso antes da seta, então tudo isso como reagente. Como produto, eu tenho todo o outro lado aqui. Vamos mudar de cor. H2 gasoso mais meio de O2 gasoso mais água na fase líquida. Beleza? Somei. Tá? Ah, tá dizendo que isso acontece? Não, estou somando. Somando porque é uma propriedade dessa lei de Hess que a gente vai explorar, que diz pra gente que se a gente somar as transformações, e a gente pode representar isso em diagrama, a gente tem também a propriedade de somar as entalpias de cada uma delas. Só que a gente vai somar exatamente como elas estão aparecendo, tá? Então, ó, o ΔH, e agora o ΔH desse processo aqui, tá? Vou até fazer assim, ó, confundir. O ΔH de 1 mais 2, agora né, é uma nova reação, a gente não denominou ela, vai ser igual a mais 242 menos 286. Tá? Ok? Tá. O que isso diz para nós? Por enquanto, nada. Vamos pensar o seguinte. O que é uma reação química? Reação química é quando a gente tem uma transformação, ou seja, uma mudança do reagente para o produto. Então vamos pensar o seguinte. Passar de H2 para H2 é uma reação química ou não? Não. Não é, né? Tá? É a mesma molécula, né? Não é uma reação. Então, se não é a mesma molécula, eu não preciso representar. Passar de O2 para O2 na mesma quantidade, né? Mesma estequiometria. É reação? Também não. Então, não preciso contabilizar. O que sobra? Sobra o que não é diferente, o que é diferente, que é H2 gasoso, água gasosa, água líquida. E aí eu vou representar água gasosa indo para a água na fase líquida. A variação de entalpia não cancela nada, porque eu somei os processos, eu só estou usando de artifícios matemáticos para calcular.
Quanto dá uma transformação? Isso, aqui a gente está representando uma transformação física, né? O exemplo inicial vai ser com transformação física para a gente poder comparar, depois a gente vai fazer com reações químicas mesmo. E daí podem resultar em reações químicas, não tem problema, tá? Mas é só para a gente ir entendendo o fundamento da coisa e depois a gente vai explorando, tá? Quanto sobra aqui? Menos 44 kJ. Ou seja, está dizendo para nós que para eu passar da fase gasosa para a fase líquida, eu libero 44 kJ. É o que sobrou. Que é exatamente a informação que eu tenho, só que invertida, né? Nessa reação aqui, tá? Ou seja, eu cheguei a esta informação sem precisar saber quanto de calor ela libera, através de outras transformações totalmente distintas, de decomposição da água na fase gasosa e de formação da água na fase líquida. Eu cheguei à mesma informação, tá? Que é a variação de calor nessa mudança de fase, ok? Isso que a lei de Hess vai permitir que a gente faça, que a gente consiga interpretar as reações químicas através de outras reações químicas. Na verdade, interpretar a variação de calor das reações químicas através de outras reações químicas, tá? Então, o que eu vou propor para vocês? Eu vou montar um exercício com vocês, depois a gente tenta fazer um juntos aqui, deixo o outro para vocês e vamos para alguns outros conceitos ali que são de outras áreas da termodinâmica, tá? Então eu vou fazer com vocês esse aqui, ó, um minutinho para vocês darem uma lida no exercício, pensar se saberiam como começar, não saberiam e tal, e a gente começa a fazer, tá? Dá uma lida aí rapidão para ver se entende o que o exercício pede e os dados que ele forneceu. Ok? Deu para dar uma olhada no que está proposto? Então vamos pensar. Vamos pensar juntos. E de novo, não entendeu? Interrompe, pergunta, tá? Que a gente vai trabalhando com detalhes. A parte matemática da coisa, enfim, né? Depois vocês pegam a calculadora e fazem. O importante para nós é entendermos o princípio químico da coisa. É que as contas são basicamente soma e subtração, então não tem muito mistério. Utiliza a lei de Hess, que é então esse tratamento todo, né, para a gente entender o processo através de outros processos, para determinar a variação de energia da reação não balanceada abaixo. Por que ele destacou? Ele já foi bonzinho, mas a primeira coisa que você vai fazer, mesmo que não esteja escrito, não quer dizer que ela está balanceada, tá? Olhar balanceamento, sempre. Carbono grafite mais hidrogênio gasoso formando etano, C2H6. Quer saber a variação de entalpia? Vamos balancear a reação. Vou colocar só carbono sólido para facilitar para nós aqui, mas vocês sabem que é grafite, né? Não temos nenhuma exceção aqui nesse momento. Ok? Coeficientes. 2 carbonos aqui, né? Balancear algumas reações orgânicas de formação é mais... Isso aí, José, perfeito, tá? E hidrogênios aqui, 6, então para fechar 6, 3, tá? Isso aí, essa é a reação balanceada, ótimo, tá? Então balanceamos nossa reação. Beleza. E o que a gente vai precisar? A gente vai precisar agora localizar aonde estão os reagentes e produtos e localizar como é que eles estão apresentados em cada uma das equações. Eu vou adiantar para vocês o seguinte,
esses exercícios em aula, para a gente dar um passo talvez mais rápido, né, ou um passo mais longo, a gente já diz quais reações são importantes. Não é assim, tá? Geralmente o que se tem é uma tabela com um monte de reação, você usa algumas e não usa outras. Por outro lado, você pode seguir um caminho e seu colega seguir outro. Vocês vão chegar no mesmo resultado, tá? Então, cada um vai seguir seu raciocínio. Nem sempre o que você coloca na reação vai precisar ser utilizado, tá? Então, cuidem. Não quer dizer que eu coloquei 10 que vocês têm que usar as 10, tá? É uma tabela de dados. Não quer dizer que a tabela periódica existe e você precisa usar todos os elementos, tá? Beleza. Então, vamos lá. A gente vai denominar cada uma dessas reações aqui para ficar mais fácil. Então, eu vou colocar como reação 1, 2 e 3, tá? E a gente vai trabalhando com cada uma delas. Primeira coisa, então. Aqui vai faltar um pouco de cor, talvez, tá? 2 carbono sólido como reagente. Onde a gente tem carbono sólido como reagente? Ó, a gente tem aqui carbono sólido e, por sorte, ele está apresentado como reagente. O que não aconteceu? O que eu não tenho? Aqui, ó, eu tenho 2 carbonos. Aqui eu tenho um só. O que eu tenho que fazer? Lembra lá? A entalpia é uma propriedade extensiva. Se eu multiplico por um coeficiente, tudo se multiplica, inclusive o valor da variação de entalpia. Então, eu vou multiplicar. Então, é a equação 2 vezes 2. Tá? Então, aqui é a equação 2 multiplicada por um fator, por 2. E vai nos dar qual equação? Agora a gente vai ter 2 carbonos sólido mais 2 oxigênios gasosos, dos 2 mols, né? Formando 2 de CO2 gasoso. Tá? Quanto é agora a variação de entalpia da equação 2, né? A variação nova. Então vamos colocar aqui. Bom, vamos deixar assim, né? Opa, já temos aí os cálculos, eu ia deixar indicado, então agradeço. Menos 787 kJ. Muito obrigado, Jorge. Tá? Perfeito. Então, este valor, vamos colocar linha, né, para mostrar que é novo. Este valor aqui é da nova equação, tá? Da equação 2 multiplicada. Então, beleza, já temos isso. Vamos para a próxima localização. Eu preciso também, como reagente, de 3 mols de H2 gasoso. Onde eu tenho H2 gasoso aqui? Ah, eu tenho aqui, ó. É reagente? Já está como reagente. Tenho 3 mols? Ainda não tenho 3 mols. Então, vou ter que fazer outro tratamento. Vou precisar pegar a equação 1 e multiplicar por 3. O que eu terei? 3H2 gasoso mais 3 meios de O2 gasoso. Professor, tem preferência entre fração e decimal? É mais comum vocês verem fração. Tá? Decimal não está errado, mas é mais comum vocês verem fração. Tá? Dificilmente vocês vão encontrar representação com decimal. Mas se colocar decimal também, tudo bem. Eu acho que confunde mais. Mas, de novo, é estilo de cada um. Se existe alguma correta, aí eu não sei. Tá? Posso dar uma olhada porque eu não sei de responder para vocês. 3 mols de água, fase líquida. Então, ó, variação de entalpia 3, nova, agora é 3 vezes o valor. Menos 8. Olha lá, ó, o pessoal já tá bala ali nos cálculos, hein? Gostei. Menos 857,4 kJ. Vai lá, o erro entre essas duas aqui é quantos por cento? Oh, tô brincando, tá? Já que vocês estão aí com os cálculos na ponta da língua, dá para perguntar um monte de coisa. Vou precisar de dados aqui, já vou ficar pedindo para vocês. O que mais? Preciso também do meu produto. Etano, C2H6. Eu tenho?
Tenho. Só que ele não está como produto, né? Ele está como o quê? Reagente. Então, eu vou precisar fazer não uma multiplicação, né? Eu vou precisar inverter a equação. Quer dizer, aqui ele está mostrando a combustão completa. Isso aí, passa para o outro lado e muda o sinal, inversão, tá? Então, eu vou inverter a equação. Por quê? Porque eu vou transformar, né, o que é reagente em produto, tá? Eu preciso dele como produto. Então, na verdade, eu vou pegar a equação 3 e vou inverter. Tá? E aí, o que eu vou ter? Que 2 mols de CO2 gasoso mais 3 mols de água na fase líquida formam C2H6 gasoso mais 7,5 de O2 gasoso. Tá? Só para não ficar tão longe aqui, vou colocar mais para baixo. Esse aqui é o delta H. Opa! Ah, aqui em cima não é 3, né? Aqui em cima é 1. Só para eu não ficar confuso depois com o material de vocês. H3, né, novo, porque ele foi invertido. Qual é? Esse é o contrário, só, né? Esse é só mudar o sinal. Mais 1559,7. É, viu? É a parte prazerosa, né? Cortar os que são reagentes e produtos. Então, olha só. Sempre cortar numa equação é bom, né? A gente fica com menos fatores. O problema é quando sobra só letra, né? A equação. Você fala, poxa, eu queria fazer uma conta, né? Não queria uma só letra. Aqui só vai sobrar letra porque é equação química, tá? Olha lá. Vamos destacar de novo quem são os nossos objetos de estudo. Não, 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 não. Aqui. Ah, se não fizer na cor certa, eu quero induzir vocês ao erro, né? Ó. 2 carbonos, 3 hidrogênios e 1 mol de C2H6. Agora está todo mundo no lugar certo. O que eu tenho que fazer agora? Agora eu tenho que fazer aquele raciocínio que a gente fez da vez passada. Somar todas as equações e ver quem é reagente e produto. Preciso fazer daquela forma? Não. Posso fazer daquela forma? Sim. Tá? É de bom tom? É de bom tom, tá? Preciso fazer daquele jeito? Não, não precisa, tá? Dá mais trabalho. Pode fazer? Pode. Quer ver? Aqui, ó. Cadê? Aqui. Tá? Vai ficar gigante, tá? Vai ficar enorme aqui, tá? Vocês têm TikTok, né? Olha lá. O que eu posso fazer também? Posso olhar tudo isso e interpretar da mesma forma, tá? Posso olhar e pensar o seguinte. Se eu tenho alguém que é reagente e em outro lugar este mesmo alguém é produto, eu tiver nas mesmas quantidades, eu vou cancelar. Como que eu posso fazer isso? Vamos lá, vamos variar as cores aqui. Vamos deixar o oxigênio para o final. 2 mols de CO2 aqui e 2 mols de CO2 aqui, um é reagente, o outro é produto. Significa que 2 mols de CO2 forma 2 mols de CO2. Quanto gasta de energia? Nada. Tá? Porque não fez nenhuma transformação, nem física nem química. Então, cortei. Tá? Vai faltar cor, não vai faltar cor. Água. 3 mols de água formando 3 mols de água, corta também. E o oxigênio? Aí é cálculo com fração, tá? 3 meios com 2, né? Sugestiona, né, que vai dar 7,5 e tal, mas vai dar 7,5 mesmo. Então, 7,5 de oxigênio, reagentes e 7,5 produtos também não tem nenhuma variação de entalpia.
Por que que não tem? Porque eu vou somar tudo isso, eu estou somando tudo. Então, oxigênio gasoso e oxigênio gasoso é a mesma coisa. Então, eu tenho um total de reagentes aqui de 7,5, tá? Então, quando eu agrupo, né? Isso aqui é fora, um fora, tá? Sobra para nós a reação em questão balanceada. 2 carbonos sólido mais 3 hidrogênios gasosos, formando C2H6 gasoso, onde o ΔH será ', a ΔH2' mais ΔH1' mais ΔH3'. Tá? Que são os valores que a gente tem ali, só somar. Tá? A matemática da coisa não é o nosso problema. Descobrimos a variação de entalpia dessa reação aqui? Descobrimos através de outras. Precisei fazer a formação do etano para descobrir quanto é a variação de energia envolvida nesse processo? Não, porque eu sei a variação, inclusive, da combustão. Combustão é mais fácil de medir, né? Mede a variação de entalpia da combustão e descobre a da formação, tá? Então é um método indireto e, claro, isso aqui, se a gente quisesse representar num diagrama, daria para fazer. Eu deixo o exemplo lá para vocês no SIGA, para a gente poder aproveitar melhor o tempo exercitando. Tem um outro exercício aqui que é semelhante. Então, 10 minutinhos para ver se vocês têm alguma dúvida, né, que a gente precise esclarecer. Eu vou resolver esse e o outro vai ficar aqui para vocês resolverem depois, tá? Obrigado, Joab. Já é do anterior ali, então já vamos colocar. Vocês vão falar que eu sou preguiçoso para fazer conta, né? Vocês estão me acostumando mal, agora eu vou aceitar. 247 do Java. Tá? Então quer dizer que essa transformação vai liberar 247 do Java. Tudo isso? Porque ó, essa de baixo aqui é positiva, né? Ah, tá. Beleza. 87, beleza. 84,7. Beleza, perfeito. Não, é só uma vírgula, tá? Já resolvemos. Muito obrigado. Obrigado, Nicole. Beleza. Então, estávamos falando de uma reação exotérmica mesmo, né? Mas com valor diferente. Não tem problema, tá, gente? Acontece. Isso é, igual eu falo, a gente vai exercitando e vai se acostumando, e aí a gente começa a interpretar, né? Falar, será que é isso mesmo, né? Vai vendo assim, vai vendo que talvez tenha um valor diferente. Isso é normal, tá? Beleza. Vou deixar esse aqui, então, 10 minutinhos para a gente tentar fazer, mesmo que a gente não discuta ele detalhadamente, mas para vocês tentarem achar as dúvidas, ver se montam, se conseguem montar. Este oxigênio sozinho aqui não é oxigênio assim sozinho que se obtém, tá? É um oxigênio formado em reação, mas é uma forma de representar possível, tá? Então não se preocupem com isso. Enquanto vocês estão resolvendo, se quiserem aproveitar e tirar alguma dúvida, fiquem à vontade. Oi, diga.
Você pode voltar um pouquinho para trás para eu tirar uma foto ao exercício anterior? Posso, mas eu vou disponibilizar para vocês o PDF, tá? Mas posso soltar sim, não tem problema. Desse aqui? Sim. Tá. Aqui nessa tela ou mais para baixo? Aí, prof. É, tá bom. Obrigado, já tirei. Nada, imagina. Oi, Marlon. Pode usar sim, tá? Pode repetir a mesma equação quantas vezes vocês acharem necessário, tá? Não costumo ver, né, exemplos assim, mas pode usar. Se você achar que faz sentido no teu raciocínio, não tem problema nenhum. Já temos uma proposta? Ótimo. Vou anotando aqui as propostas que vocês vão me trazendo, tá? Esse eu vou resolver o início e depois deixo indicado aí para quem não conseguiu resolver também, mas vamos ver quais outros valores nós temos. Então, uma proposta aqui é
48,6. Ó, pessoal, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer as marcações, tá? Não sei, nem montei o gabarito dessa reação, pra falar a verdade. Vou montar o esquema dela, tá? E aí, se ao final der tempo a gente volta, senão eu deixo ela nos exercícios lá para vocês. De novo, aqui a gente está induzindo, que são essas reações. Já adianto para vocês, na lista eu já fui um pouquinho mais sacana. Eu deixei mais reações que o necessário, tá? Por que isso? Para ser malvado? Também. Não, brincadeira, tá? Por que isso? Para mostrar para vocês que existem bases de dados, né? Quer dizer, vocês vão explorar as bases de dados, vocês não vão achar as reações prontinhas. Então, para vocês pensarem, aí uso essa igual, né? O Marlon perguntou, posso usar 2 vezes? Pode, não tem problema. O Marlon usou 2 vezes, alguém não usou 2 vezes e pode ser que vocês cheguem no mesmo resultado. Não tem problema, tá? Então vamos lá, vamos localizar. NO tá nessa primeira equação. Olha lá, para facilitar para vocês, né? Acabou que facilitou aqui. NO2 também está na primeira equação. E o oxigênio sozinho, a gente pode chamar ele assim por enquanto, está aqui na última reação. Tá? Beleza, então vocês vão falar, diferente da que a gente fez anteriormente, só tem 2 necessárias aqui. Por que essa terceira? Bom, pode ser que a gente não use, né? Então realmente pode ser uma equação que só está ali como informação, ou pode ser que seja uma equação que, por exemplo, né, quando eu usar essa primeira, que já vi que eu vou precisar, vai inserir para nós 2 elementos. Vai inserir o O2, que está aqui, só que vai inserir para nós também o ozônio, O3. E o ozônio não vai ser cancelado por essa reação aqui embaixo, né? Então eu vou precisar de mais uma que contenha ozônio e, claro, algum produto. Ah, esse produto do ozônio poderia ser uma outra molécula? Poderia. Eu ia usar mais uma equação para tirar ela do diagrama, tá? Então, são induções para vocês verem o que vai acontecer. E, claro, né, já deu para perceber, por exemplo, né, e aí vou deixar aqui bem indicado, que enquanto reagente e produto NO e NO2, o oxigênio aqui, além de estar num balanceamento diferente, está como produto. E a gente precisa dele como reagente. Tá? Então, indicado aqui para vocês. E claro, se vocês tiverem as dúvidas, eu tiro depois, né? Não tem problema nenhum. Tentem fazer naquele modelo que a gente comenta. Digere o conteúdo, olha a aula de novo e vê se efetivamente surgiram algumas dúvidas. Esse exercício eu vou deixar lá no PDF, né, para vocês tentarem fazer, que ele já tem um contexto, né? Então ele dá algumas explicações aí. Mas para terminar nossa aula de hoje, que não é tão pesada em conteúdo, mas precisa pelo menos mostrar para vocês. A equação não está balanceada. Aqui está. Né? Aqui está porque esse oxigênio aqui a gente vai chamar de oxigênio singlet. Né? Então ele é oxigênio sozinho. Ele não é sintetizado assim, tem na atmosfera. Não. Ele é um oxigênio
radicalar. Então a gente tirou, né? Separou um oxigênio do outro. Então por isso que ele está representado dessa forma. Mas como ela está representada, ela está balanceada. Tá? 2 oxigênios e 1 nitrogênio. 2 oxigênios e 1 nitrogênio. Tá? Mas essa é uma observação, José, muito importante. Antes de começar qualquer tratamento de entalpia, olhar o balanceamento da reação, da equação. Tá? Então, perfeito. Ótimo lembrete. Tá? A gente tem 2 parâmetros aqui que são decorrentes da segunda e da terceira lei da termodinâmica. Um deles é chamado entropia e o outro é chamado energia livre de Gibbs. Em linhas bastante gerais, entropia para nós é a desordem do sistema. Quer dizer, o quão bagunçado o sistema ficou ou era. Vamos pensar o seguinte, pensa lá no quarto de vocês. Qual é a tendência natural? Bagunçar ou arrumar? Então, tá? A tendência de todo o universo também, né? Claro, é muito mais fácil bagunçar qualquer coisa do que arrumar. O arrumar é ir contra o sentido natural. Ó, usa esse argumento com as mães de vocês, né? Ó, bagunçar é o estado natural. Então nós estamos simplesmente favorecendo aí o agir da natureza, tá? Fala que vocês estão aumentando a entropia do sistema, tá? Para as reações químicas, a interpretação é a mesma. Entropia é representado pelo S, que também é uma função de estado. Ou seja, só importa para nós o estado inicial ou o estado final. Vai ganhar uma voadora, exatamente, né? É assim que a gente aprende que a entropia nem sempre é um bom argumento, ela é um bom argumento químico, né? Não é um argumento para se utilizar em casa, né? Tá? Mas em todo caso a gente sabe que ela funcione mesmo que os argumentos contrários sejam vencedores, né? Ela canta, né? Então, apesar da entropia ser um argumento fundamentado, ela vai perder facilmente, né? Tá bom? Mas, né? E vocês vão colocar a culpa em mim, que eu sei, né? Vocês vão argumentar e forem levar uma vassourada, vocês vão falar que a culpa é minha ainda, né? Então, não falei nada, tá? Só tá gravado, mas não falei nada. Função de estado, ou seja, só depende do estado inicial, né? E final. Por isso, a gente vai estudar variação de entropia, né? O professor falou, né? Foi ele, né? Eu sei que vocês... aí todo mundo vai voltar na gravação, né? Para tirar esse trecho, né? A prova contra o crime. A tendência, então, né? Das reações químicas ou de qualquer sistema natural é a desordem. Por que eu já coloquei um exercício? Para a gente ver que não tem mistério para falar de entropia. Tem equações, então agora eu falei para vocês, a física vai trabalhar com vocês a parte termodinâmica. A gente quer entender isso nas reações químicas e é bem aplicado. Vamos pensar o seguinte, qual é o estado de maior desordem que a gente conhece? Estado físico, né, ou fase? Gasoso, isso mesmo. Tá? Fase gasosa, estado gasoso. Então, para a gente olhar uma reação e falar que a variação de entropia é positiva, ó, ΔS positivo significa que a entropia final é maior que a entropia inicial. Entropia final, desordem final, aumenta, tá? Então quer dizer que a reação vai acontecer nesse sentido. Quer dizer que a gente vai ter um aumento da fase gasosa. E o que é um aumento da fase gasosa? Olha lá. Aqui nessa primeira reação, eu tenho 2 moléculas em fase gasosa. Vamos lembrar, fase gasosa é o grau de liberdade máximo. Quer dizer, eu não vou considerar cada molécula interação. Lembra? Não estou falando de gases ideais. Elas estão tão afastadas que eu estou considerando gases reais. Não tem interação nenhuma. 2 moléculas em fase gasosa reagem e formam uma molécula em fase gasosa. Quer dizer, eu tinha uma desordem de 2 moléculas, passei a ter uma desordem de uma molécula. Isso aqui diminuiu a entropia. Se diminuiu a entropia, por quê? Porque diminui a desordem. Eu agora juntei e a agitação é equivalente a uma molécula só. Então, diminui a entropia.
Neste segundo caso é a mesma coisa, só que agora, né, na verdade, né, esqueci de destacar para vocês, a gente vai observar sempre a estequiometria. Ó. Então eram 3 moléculas que formam 2, mas mesmo assim eu diminuí. Aqui é a mesma coisa, são 2, 3 no estado gasoso, 5 que vão passar para 2 moléculas no estado gasoso, 2 mols, né? Então eu também vou diminuir a desordem, vou diminuir a entropia. Vou pular, tá? Porque né, essa resposta aqui vai ser a certa, mas a gente vai discutir por quê. A última faz um raciocínio semelhante, não vou ficar repetitivo. O item D tem um reagente em fase sólida. Então eu só vou observar os mols em fase gasosa. Percebam, a gente perde este mol em fase gasosa porque o nosso produto também está em fase sólida. Então eu tenho uma diminuição da entropia porque agora tudo foi para uma organização máxima. Então eu não tenho mais a fase gasosa. Tá? E quem sobrou para nós foi o item C, que tem, vou até mudar de cor aqui, 1 mol e 5 mols, né? Então 6 mols de moléculas em fase gasosa, e passamos a ter 7. Então, de 6 mols, nós vamos para 7 mols. Então, nós aumentamos. Então, aumentamos a entropia final. Nós aumentamos a desordem. Nós aumentamos a quantidade de moléculas em fase gasosa. Então, é por isso que esta reação aqui é equivalente a um ΔS positivo, que é equivalente a uma desordem aumentada do sistema, ou seja, um aumento de entropia. Tá? Ah, professor, mas só tem isso? Não, tem muito mais informação sobre a entropia. Né? Eu não vou ficar batendo aqui na tecla com vocês, porque a gente, igual eu falei, vocês têm outros momentos para ver isso. Não é o nosso foco aqui em reações químicas. Eu quero que vocês entendam nas reações. Vou deixar esta de entropia como desafio, tá? Mas o raciocínio também é semelhante. Igual eu deixei aquela de entalpia, esta de entropia como desafio. E outro fator de espontaneidade de processos é a energia livre de Gibbs. Tá? Talvez fique um pouco atropelado, mas depois eu coloco um material complementar aí para vocês, porque a gente trabalha mais com a parte de lei de Hess, entalpia, né? Demanda um tempinho maior e a gente acaba não dedicando tanto tempo a isso. E também, se eu precisar retomar na aula que vem, não tem problema nenhum. Tá? Energia livre de Gibbs é a energia total que vai mostrar para nós, né, o somatório dos fatores entalpia e entropia. Tá? Energia livre de Gibbs, que é o ΔG, vai ser determinado por ΔH menos T ΔS, ou seja, vai ser determinado pela variação de entalpia e entropia. Para mostrar para nós quando é que uma reação química, então olha aqui, né, é espontânea até se atingir o equilíbrio e quando é que ela deixa de ser espontânea. É como se a gente tivesse uma pedra que é empurrada por um vale. Ela vai tender a chegar lá embaixo. Então isso é espontâneo. Para ela passar, eu preciso exercer uma força. Só que no sentido contrário, então vamos imaginar que se eu tivesse aqui, né, o vale, e fosse empurrar, ela seria espontânea também desse patamar até esse vale. Então, a tendência é que a mistura atinja o equilíbrio. E esse é o link com a nossa aula da semana que vem, que a gente vai falar de equilíbrio químico. Esta reação aqui é uma das reações clássicas que a gente vai estudar, que é a formação da amônia. Tá? Percebam, através dos parâmetros de ΔG, que são dessa energia livre, essa reação é espontânea neste patamar aqui, então até eu atingir este equilíbrio, e ela é espontânea no outro sentido, vindo, né, dos produtos até este equilíbrio aqui também. Eu não vou entrar nesses parâmetros aqui, que eu vou destacar para vocês agora, porque isso é equilíbrio químico, eu não quero confundir. O importante é entender só o princípio. Eu vou fazer um balanço de entalpia e entropia, e vou entender aonde o equilíbrio, essa aqui é a representação de equilíbrio, aonde o equilíbrio vai chegar e como é que eu vou chegar em parâmetros do equilíbrio. Isso aqui são parâmetros que semana que vem vão fazer sentido. Tá? Por isso que eu falei, não vou aprofundar, porque semana que vem a gente vai entender quem é Q, quem é K,
que é essa dupla seta, como que é esse desenho de espontaneidade, tá? É só para mostrar para vocês. Tem três parâmetros importantes: entalpia, entropia e um balanço de tudo que é o ΔG, para mostrar o que? Espontaneidade dos processos. Tá bom? Mas, claro, não vai ficar no ar, fiquem tranquilos. Da aula de hoje, do que a gente explorou, eu sei que esse final é mais corrido e parece meio simplificado, mas vai fazer sentido na semana que vem, fiquem tranquilos. Do que a gente discutiu, alguma dúvida? Algo não ficou claro? Eu vou deixar, além do o exercício para entregar, né, aquele dinâmica de sempre. Eu vou deixar esses que a gente não fez hoje naquele sentido. Ah, não entendi, tira dúvida, manda, eu posso gravar um vídeo extra se vocês quiserem, mas né, a gente vai resolvendo, tá? Ai, que bom, agradeço. Que bom que deu para aproveitar um pouquinho, tá? Agradeço muito. O importante é vocês saírem da aula, claro, igual eu falo, né? Não quer dizer que vocês vão sair sabendo tudo, não é esse o meu objetivo, né? Mas o importante é que vocês saiam daqui entendendo o princípio da coisa. Depois vocês voltam no vídeo, né? Leem material de apoio e tal, né? Mas eu agradeço, tá? Deixa eu voltar aqui, então, só tirar a apresentação daí. Deu para entender muita coisa? Que bom, gente. Fico bem feliz, tá? E claro, quem não entendeu, retoma, pergunta, relê, né? Reassiste. Como sempre, eu vou deixar lá até hoje à noite eu já transformo. Eu só transformo isso aqui no arquivo de tamanho menor, tá? Eu não edito, não faço nada porque é o que eu falei para vocês. A aula é para quem estava e quem não estava, né? Tanto faz quem estava e quem não estava, a aula é a mesma. Então, não tem por que eu ficar editando. Vai acompanhar até as besteiras que eu falo, tá? A função da entropia em casa, viu? Nada como contextualizar, né? Claro que contextualizar com a mãe, vocês vão ter que ter um poder de argumentação bastante forte, tá? Mãe, esposa, marido, enfim, tá? No primeiro exemplo da lei de Hess, utilizaram outra entalpia da água, como ficaria? Uh, deixa eu só ver se eu aqui se eu estou entendendo qual é o. Na verdade, para a gente chegar lá, Joab, eu vou deixar né, tudo isso no PDF. Se a gente usasse outro valor de entalpia, então se a gente quisesse comparar, por exemplo, aqui né, de sólido para líquido, eu precisaria de uma outra equação. Porque aí eu não tenho essa transformação para chegar lá. Então eu precisaria de saber como é que forma, por exemplo, a partir de H2 e O2, como é que forma a água na fase sólida. Quanto gastaria de energia? Teria que somar uma equação ao final do processo, tá? Isso, por exemplo, isso é um bom exemplo para falar assim, às vezes fiz todo o raciocínio e descobri que faltou uma equação. Preciso apagar e fazer tudo de novo? Não, complementa, tá? Você pode pegar aquela equação que você achou e fazer mais uma embaixo. Você não precisa fazer tudo de uma vez só. Você pode ir fazendo de 2 em 2, de 3 em 3. Não precisa fazer todas de uma vez, tá? Não vai mudar o resultado, tá? Mas se não foi isso que você me perguntou, manda de novo essa pergunta, ou, né, manda por e-mail, enfim, como achar melhor, que eu tento rabiscar aí e responder. Não sei se era essa a ideia, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Algo que ficou em aberto? Não? Foi nesse mesmo? Então, beleza, imagina, tá? Bom, se nenhuma dúvida, claro, né? Como sempre, qualquer coisa, se forem aparecendo, como vocês mesmos falam, né? No exercício, vocês vão tendo dúvidas, né? Nos exercícios aí, quando vocês forem lendo ali, vocês vão descobrindo as dúvidas, tá? Mas não tem problema, tá bom? Para hoje, aí faz assim, Nicole. Então me manda no e-mail ou no Telegram, aí fica mais fácil. Telegram? Telegram. Sempre confundo o nome, tá? Aí, porque hoje à tarde, por exemplo, eu vou estar numa banca, então eu não vou estar no celular. Aí, ou antes dela, ou depois eu respondo para vocês, tá bom? Então é isso, tá? Beleza? Então fechou. Então, um bom fim de semana para vocês, muito obrigado e nos vemos semana que vem, tá bom? Até mais. Valeu, muito obrigado, gente. Valeu, obrigado vocês, tá? Até mais. Tchau, tchau. Até. Obrigado. Valeu. Até. Tchau, tchau. Até mais.
Tchau, tchau, valeu, obrigado. Juliana, algo, alguma dúvida, alguma coisa? Não? Não. Tá bom. Então, até mais.